A paz do Senhor, mais um dia de meditação. E hoje a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração foi 1 Samuel 16, quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aqui vocês estão vendo, nesse que eu acabei de ler, que o Senhor rejeita. A palavra de Deus diz que ele é amor, mas também é fogo consumidor. E aqui ele está dizendo que o Senhor o rejeitou. Então, quem é Samuel para ter dó de Saul se o Senhor o rejeitou? Foi quando entrou em Saul o espírito de atormentação, o espírito da depressão, um espírito que atormentava Saul de dia e de noite, não tinha hora. E só quem acalmava Saul era Davi, quando tocava a sua harpa. Ali sim Saul se acalmava. Deus tem um propósito na tua e na minha vida. Deus tem um propósito nessa palavra, na tarde deste dia. No 2 diz assim: porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim sacrificar ao Senhor. O Senhor deu uma ordem para Samuel. Como qualquer um, Samuel, em seu coração, ele se amedrentou por chegar até o rei Saul, né? Até na terra lá de Saul, ele ficou com medo de chegar até lá. Como nós, muitas das vezes o Senhor nos dá ordem, nós temos medo. Nós nos acovardamos, nós nos prostramos diante da nossa covardia, mas não fizemos aquilo que Deus manda, aquilo que Deus dá ordem. Porque quando Deus dá ordem, Ele garante. Quando Deus ele manda você ir, é para você ir. Porque aonde o Senhor mandar, vai ter alguém precisando de você. Aqui é diferente. Aqui o Senhor mandou Samuel ir até a casa de Jessé, ungir Davi como rei. Né? E aqui no 3 diz, e convidarás Jessé a sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Olha como Deus faz a estratégia. Deus é perfeito, Deus é lindo. Até mesmo quando você recebe uma palavra de afronta, tudo é permissão do Senhor. Até mesmo quando chegam até você e afrontam você, é permissão do Senhor. Porque para você, de repente, se não tivesse recebido aquela afronta, você não teria chegado aos pés do Senhor, descido a casa do oleiro para o Senhor falar com você. Olha aqui, primeiro o Senhor manda Samuel ir até a casa de Saul. Então disse o Samuel, até quando terás dó de Saul? Disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Samuel ia entrar na terra de Saul, onde Saul era rei. Mas quando Samuel chegou lá, ia ficar com medo. Então o Senhor falou, toma a bezerra. E quando você chegar lá, convide a Jessé para junto sacrificar aquela bezerra. Olha Deus preparando tudo. Primeiro, Samuel ficou com medo de ir até a terra de Saul.
né? Mas o Senhor aqui já tinha falado que tinha rejeitado a Saul. Quando chegou lá na terra de Saul, ele falou: chama Jessé e sacrifique na frente de Jessé esse bezerro. E assim ele fez. E convidarás Jessé a sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Quem somos nós para ir contra a vontade de Deus, quando Deus dá ordem, é para ser cumprida? Quem é eu para quando Deus dá ordem eu disser, não, aquele ali não está preparado. Não, aquele é dali, pela aparência dele por fora, é um Zé Ninguém. Ei, Deus não vê como você vê, Deus não vê como eu vejo. Eu e você vemos a aparência por fora, mas Deus vê coração. Deus sonda o nosso coração. E aqui continuando, disse: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda, porque sabia que Samuel era um homem escolhido por Deus. Então quem conhece, quem treme e teme a Deus, fica como esses anciões ficaram, tremendo, e disseram: é de vinda a tua paz? Ficaram logo com medo de Samuel, pensando que Deus já tinha dado um recado, qualquer recado que poderia acabar com aquela cidade ou falar algo para aqueles homens, que aqueles homens se amedrontaram quando viram Samuel. Mas Samuel disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, sacrificai-vos e vinde comigo ao Senhor ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou ao sacrifício. Para ele ir até o sacrifício, Samuel teve que santificar a Jessé e os seus filhos. Olha como a palavra de Deus é tão poderosa. As pessoas, às vezes, quando lê a palavra, falam assim: eu vou contar uma história. Mas não é uma história. É fato verídico, é realidade, é algo que aconteceu no passado. É uma coisa de verdade, não é uma coisa que é um conto de historinha que eu vou contar para o meu filho, que possa ser verdade ou não. Quando você abrir a sua palavra, você fala: eu vou contar o que aconteceu no passado. Uma realidade. E continuando aqui, e sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel pensou dessa forma, porque Eliabe poderia ser um homem robusto, grande, de estatura, né? Que seria o rei, o homem que poderia ser o rei no lugar de Saul. Mas não, Deus não olhou para a aparência de Eliabe. Tá aqui, ó. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Gente, é coisa tremenda.
Como eu falei, isso aqui não é um conto de fadas, isso aqui é uma história real. É uma história que aconteceu, que o Senhor fez os seus ungidos escrever para deixar para que nós viemos hoje ler e conhecer a sua palavra. Porque a palavra de Deus diz: conhecer a palavra e a palavra vos libertará. Que tremendo, minha irmã. Que tremendo, meu irmão. Uma Bíblia dessa. A minha está toda marcada. Uma Bíblia dessa, aonde existe vários casos verídicos, verdadeiros, nenhum é conto de fada, mudar a nossa história. E diz assim no 8, vamos dar continuidade. Então clamou a Jessé a Abinadab, e o Senhor fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tenho eu escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco este tenho escolhido o Senhor. Então fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor. Olha isso. O que você entende com essa palavra? Falta o menor. Ei, o Senhor não escolhe aquele que se acha. O Senhor não se agrada daquele que se acha melhor um do que o outro. O Senhor não acha legal aquele irmão que humilha aquele outro por causa de um cargo. O Senhor não se agrada quando nós humilhamos os pequeninos da casa do Senhor, seja ele o porteiro, seja ele a pessoa que lava o banheiro, seja ele a pessoa que varre a casa do Senhor, seja ele quem for. O Senhor não se agrada daquele que humilha a ninguém. Porque a palavra de Deus é clara quando ele diz: os humilhados serão exaltados. E dando continuidade aqui à palavra do Senhor, disse: e eis que apacenta as ovelhas. Vou voltar aqui no 11 para entender. E disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-me, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda a da mesa até que venha aqui. Davi estava lá apacentando as ovelhas. Ninguém dava nada por ele. Era pequeno, de estatura pequena. Ninguém dava nada por ele. Mas o Senhor não olhava para a aparência de Davi. Ele olhava para o coração bondoso. Ele sabia que Davi, mais na frente, ele ia ajudar o filho de Saul. Mais na frente, ele ia ajudar várias pessoas. Ele ia ajudar o filho de Saul, ele iria ajudar o neto de Saul, que é o Mefibosete, que estava esquecido na terra de Lodebar há anos, que por causa de uma invasão, ele caiu da mão da sua serva, da sua senhora, né, que tomava conta dele.
e foi manco das duas pernas, ou de uma perna, não sei. Mas ele estava em Lodebar, terra do esquecimento. Eu quero te dizer para você, assim como Davi estava longe, num lugar apacentando as ovelhas, esquecido pelo seu pai, que seu pai podia ter lembrado dele, porque era filho dele, ele poderia ter lembrado, não, peraí, falta mais um, vou mandar buscar, enquanto não buscar Davi para ficar no meio dos seus irmãos, você não vai olhar um por um, ninguém vai passar na sua frente quando Davi não chegar. Mas Davi foi esquecido, assim como Mefibosete foi esquecido. Estava em terra de Lodebar, terra do esquecimento, de pobreza, de escassez. Mas lá na frente, Davi, que foi ungido como rei, ele ajudou Mefibosete a sair daquele lugar. O que eu quero dizer com isso? Ei, tem um propósito na sua vida. Tem um propósito na minha vida. Tem um propósito pelo que eu estou passando. Tem um propósito pelo que você está passando hoje. Nada fica oculto, nada fica escondido diante daquele que é todo-poderoso. E vamos continuar na palavra. Tá gostoso, mas vamos continuar na palavra. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Olha que coisa linda. Davi estava esquecido pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pela sua família, mas Jesus não. Jesus, já quando mandou Samuel ir à casa de Jessé, ele já sabia quem era que ele queria como rei. Era o menor da casa de Jessé. Era o menor. Era quem não dava nada por ele, nem os próprios pais. Que coisa maravilhosa. Deus é perfeito, Deus é lindo. Nós que complicamos o que Deus faz. Nós queremos dar jeitinho naquilo que Deus quer fazer e acabamos atrapalhando aquilo que Deus faz. E aqui, continuando a palavra de Deus, disse aqui no 12, vou repetir. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge, porque este é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha que coisa linda. No meio dos seus irmãos, que não davam nada por ele, no meio de sua mãe, no meio do seu pai, Samuel ungiu Davi como rei. E o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Que coisa maravilhosa! Irmãos, nós não estamos mais em tempos de brincadeira. Nós não estamos mais em tempo de olhar a fraqueza do nosso irmão. Nós não estamos mais em tempo de olhar o que o nosso irmão está fazendo pela aparência dele interior, né, por fora. Nós estamos em tempo de olhar para a aparência do coração.
O que aquela pessoa tem? O que aquela pessoa pode oferecer dentro da casa do Senhor? Às vezes tem irmão sentado no banco lá da igreja, não falo da minha igreja, eu falo igrejas em gerais. Irmãos gritando para alguém chegar e falar: me ajuda a limpar a igreja. Lava lá o banheiro para mim. Ó, a fulana tá com oportunidade. Irmã, vai fazer uma visita na casa da fulana que tá precisando. Ei, o Senhor ungiu a minha cabeça. Quando o Senhor olhou lá do céu e me escolheu, antes mesmo de eu entrar no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me ungido. O Senhor te ungiu para vencer. O Senhor te ungiu para ser vencedora, para ser vencedor. O Senhor te ungiu para você realizar os seus sonhos. O Senhor te ungiu para você ir atrás das suas conquistas e conquistar aquilo que deseja o seu coração. Mas para isso você tem que estar dentro da palavra de Deus. Como diz aqui o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você tem que estar habitada. Você tem que estar habitado dentro do esconderijo. Você tem que estar, lendo a palavra de Deus. Eu conheço, eu falo, até brinco até com meu esposo, falo assim, a gente conhece crente, sabe como? Quando a gente olha para a Bíblia. Essa Bíblia chegou na minha mão fininha, mas conforme a gente vai desfolhando, né? Conforme a gente vai lendo a palavra de Deus, vai marcando, né? Vai ficando cheio de marcas. A gente vai vendo que a Bíblia ela vai se expandindo. E a gente conhece crente que lê a palavra dessa forma. Ninguém precisa saber que você lê a palavra. Deus, ele te conhece. Você não precisa chegar para os seus pastores, para os seus líderes, ou para onde numa igreja que você foi e falar assim, eu prego, eu conheço a palavra, eu posso ter oportunidade. Não, você não precisa disso. Quem ungiu tua cabeça foi Deus. Deus sim, ele te conhece. Deus sim, ele contempla o teu coração. Deus, ele conhece a sua capacidade, se você está capacitado para fazer a obra dele ou não. Muitas pessoas estão com chamados parados. Muitas pessoas estão frustrados dentro das igrejas. Muitas pessoas estão saindo de dentro das igrejas, não é por causa do irmão do lado de fora, é por causa de pessoas que estão dentro da igreja. Irmão, é forte. Se você chegar e ler a palavra de Deus aqui e se aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que o negócio é forte. E o rolo vai descendo, e o rolo vai descendo, você quer parar, você não consegue. A palavra, né? A palavra de Deus nos diz, no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro não vem do homem. Eu esperava o meu socorro vindo do homem até pouco tempo agora. Mas não, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando eu li a palavra de Deus e entendi que o Senhor tinha ungido a minha cabeça, antes mesmo de eu nascer, ele já tinha me escolhido, irmão, não importa se eu não tenho oportunidade, não importa se me olha de cara feia, não importa se joga piada, não importa quem me olha torto, quem acha que eu estou mentindo. Não importa, o que importa é que Deus, ele me conhece. Ele conhece até onde vai o meu limite. O Senhor conhece as marcas que existem no meu corpo.
Ele conhece as marcas que existem na minha alma. Ele conhece, irmão, como Ele conhece as suas marcas também. E eu quero te deixar essa palavra fechando com chave de ouro, dizendo que você é mais do que vencedor. Você foi lapidado como diamante na mão de Deus. Você foi lapidado como diamante na mão do lapidador, que é Deus. Não deixa ninguém te humilhar. Você não vai arranjar briga com ninguém. A sua briga vai ser com os joelhos no chão, com a cara no pó. Simplesmente você vai dobrar o seu joelho e vai entregar na mão de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso advogado. Ele toma a nossa causa em suas mãos e devoga a causa. É Ele, não é o homem. Então, irmãos, fique com essa palavra. Seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu para vencer. Sonhe alto, sim. Sonhe alto, entrega na mão do Senhor o teu sonho, porque você é mais do que vencedora e vencedor em Cristo Jesus. E essa passagem que eu deixo para os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.